Olá, abençoados do Senhor. Damos agora graças a Deus que nos ajude pelo seu Espírito, com o que vamos refletir agora, e também sobre a sua palavra. Nós vamos dar continuidade sobre os livros do Velho Testamento. Nós falamos sobre o livro de Gênesis. O tema principal de Gênesis a aliança e genealogia. E agora nós vamos falar sobre o livro de Êxodo. E Êxodo é o segundo livro. E a palavra-chave está no capítulo 3 de Êxodo, no versículo 8, em que o Senhor Deus diz: Portanto, eu desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amorreu, do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. E em Gênesis, a partir da geração de Noé, veio a descendência de Sem, Cã e Jafé, que eram os filhos de Noé. E houve uma situação em que Noé amaldiçoou o seu filho Cã. E essas gerações, elas foram se disseminando e formaram povos que sempre lutaram contra Deus. Ou seja, lendo as histórias e sabendo onde se disseminou esses povos, nós entendemos por que Deus orientou Moisés, Josué, na sequência que foi o sucessor de Moisés, a reconquistar as terras que teriam que pertencer novamente ao seu povo. E também Moisés iria especificar as leis e ensinar os mandamentos que seriam dados por Deus através dele. Então, o livro de Êxodo trata da saída do povo separado e escolhido por Deus. Eles saíram do Egito para conquistar um lugar bom em que Deus os levaria e tiraria todos os povos inimigos de Israel de diante desse povo que ele escolheu. E o livro de Êxodo, ele foi escrito entre 1445 a 1405 a.C. E Moisés, como eu já disse, ele foi o autor desses 5 primeiros livros, que são chamados de Pentateuco. E a escravidão do povo no Egito se deu após a morte de José, que era filho de Jacó, a quem Deus mudou o nome para Israel. Jacó, ou Israel, ele era um dos patriarcas. Israel significa permita que Deus prevaleça. E após a morte de José, mudou o faraó. E esse faraó, ele oprimia o povo de Deus. Então, Moisés, ele foi levantado por Deus para tirar o povo de Deus da escravidão do Egito e levá-los para a terra prometida que Deus iria mostrar a eles. E conforme Deus prometeu a Abraão, e disse que Abraão, seria o pai de muitas nações. Essa promessa feita a Abraão, nós podemos ler no livro de Gênesis, no capítulo 15, no versículo 5, em que Deus fala assim para Abraão: Então, o levou para fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. Concluindo essa parte, nós podemos ver que os planos do Senhor, ele tem começo, meio e fim. E neste livro de Êxodo foi separado um povo, conta a história do povo de Deus separado por ele, para ser ensinado por ele, instruído. Esse povo iria ser instruído na vontade de Deus para serem salvos. Essa é a primeira parte 1 de Êxodo. No próximo vídeo, nós vamos continuar na parte 2. E Deus abençoe a sua vida, a vida dos seus filhos e a sua casa. E leia o livro de Êxodo, em que você consegue entender como o povo de Deus operou para proteger o seu povo e livrá-lo. Até a próxima reflexão.